Comissão Europeia volta a pedir explicações à Hungria sobre o novo regime de vistos para cidadãos da Rússia e da Bielorrússia. O diretor da Agência Europeia, Frontex, afirmou que as ONGs que resgatam migrantes no Mediterrâneo não são um fator de atração. Macron continua sem nomear o futuro primeiro-ministro de França a pouco menos de um mês da apresentação do plano orçamental do próximo ano. Van der Leyen critica a falta de mulheres nas nomeações a comissários europeus e aponta dedo aos países do bloco. A Comissão Europeia volta a confrontar a Hungria sobre o regime de vistos para os cidadãos da Rússia e da Bielorrússia. A Comissária Europeia para os Assuntos Internos enviou uma segunda carta esta quarta-feira ao governo de Budapeste a pedir mais explicações. À margem de declarações sobre o tema numa comissão do Parlamento Europeu, Johansson realçou à Euronews como estes dois países representam ameaças à segurança da União Europeia desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. We have a lot of examples of Russian citizens that are suspected of being part of espionage or attacks or sabotage or attacks on Ukrainian citizens in the European Union. Of course, that's why we are concerned, and that's why we have taken this measure on suspending the visa regime, setting up new guidelines on very strict security assessment before you let anybody in. Em julho, a Hungria alargou o regime de autorização de trabalho que criou para cidadãos sérvios e ucranianos para incluir nacionais de 4 países candidatos à União Europeia, bem como a Bielorrússia e a Rússia. O ministro dos Assuntos Europeus da Hungria disse esta quarta-feira em Bruxelas que existe histeria política por parte do Parlamento Europeu e de alguns Estados-membros, porque o país cumpre a legislação comunitária. A nemzeti kártyarendszer semmilyen nemzetbiztonsági, közbiztonsági és közrenddel kapcsolatos kockázatot nem jelent sem Magyarország, sem az Európai Unió számára. A nemzeti kártyarendszer bizonyos munkavállalással kapcsolatos könnyítéseket tartalmaz, a vízumkiadással és a beutazással kapcsolatos uniós szabályoknak mindenben megfelel. János Boca citou dados do Eurostat para dizer que pelo menos 7 outros Estados-membros da União Europeia emitiram mais vistos de trabalho do que a Hungria no ano passado para cidadãos da Rússia e da Bielorrússia. Mas a Comissão Europeia sublinha que houve uma quebra de quase 90% nas autorizações aprovadas para estes dois países desde a suspensão do regime de vistos em 2022. Bruxelas alerta que a entrada em qualquer país da União Europeia dá acesso ao espaço Schengen de livre circulação. Este espaço é composto por 29 países europeus que aboliram os controlos nas fronteiras internas. Isabel Marques da Silva, Euronews, Bruxelas. Os navios de organizações não governamentais que resgatam migrantes no mar Mediterrâneo não são fator de atração. Foi o que disse Hans Leitens, diretor da Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia, Frontex, à Euronews. We have a couple of questions Yes, with you you. can. You've never heard me saying that it's a pull factor, so that's what my opinion is. So your opinion is that they are not a pull factor. I never said, and it's not my opinion, that it's a pull factor. A posição de Leitens contrasta com a de um documento confidencial da Agência Europeia sobre as rotas migratórias da Líbia para a Europa, que nunca foi tornado público, mas que foi divulgado na imprensa em novembro de 2022. Este documento foi também citado repetidamente pelo governo italiano nas suas tentativas de criticar as atividades das ONGs. O diretor da Frontex, que assume o cargo desde 2023, informou o Parlamento Europeu sobre as atividades da agência na quarta-feira. Vários eurodeputados observaram que Leitens parece dedicar mais atenção ao respeito pelos direitos fundamentais dos migrantes do que o seu antecessor. First, you save lives at land and at sea. But it depends also on the resources, what you can do. But at least we promise always, again, all these officers took the oath somewhere in their career and they promised to serve and protect, so we do. That's always number one. Nos primeiros 7 meses de 2024, as travessias irregulares das fronteiras europeias diminuíram 36%, principalmente devido à queda do tráfego nas rotas dos Balcãs e do Mediterrâneo Central. Por outro lado, os desembarques nas Ilhas Canárias mais do que duplicaram, enquanto as entradas da Bielorrússia para os países bálticos praticamente triplicaram. 2 meses após a segunda volta das eleições legislativas antecipadas, o presidente francês ainda não nomeou o futuro primeiro-ministro do país.
Atualmente, o Parlamento está dividido em 3 blocos: a coligação de esquerda Nova Frente Popular, o grupo centrista de Emmanuel Macron e o Rassemblement National da extrema-direita, sendo que nenhum deles quer formar uma aliança com os outros partidos. He's in a dilemma and can't find someone that can rally enough votes to carry the assembly, unifying basically the center. He can't find someone who can do that. So I think this is why he's gone through a number of different candidates. O futuro primeiro-ministro francês terá de sobreviver a um voto de não confiança no Parlamento. Vários nomes têm circulado, incluindo Bernard Cazeneuve, o antigo primeiro-ministro socialista, ou o político conservador de direita Xavier Bertrand. Outra opção é Thierry Baudet, um funcionário público pouco conhecido e presidente do Conselho Económico, Social e Ambiental francês. Emmanuel Macron s'est mis dans l'obligation, puisqu'il a dit qu'il s'en occupait lui-même, de trouver un Premier ministre qui échapperait immédiatement à une motion de censure, parce que si celui ou celle qu'il désignait était renversé, eh bien évidemment, ce serait un échec qui lui serait directement imputable. Et jusqu'à présent, les noms qui ont été évoqués, les noms qui étaient proposés ne présentaient pas cette garantie, même pas de réunir une majorité pour, mais de ne pas réunir une majorité contre. Et l'équation s'avère très compliquée. Macron não pode, no entanto, esperar muito mais tempo, uma vez que o plano orçamental do próximo ano deve ser apresentado à Assembleia Nacional a 1 de outubro. Pelo menos 6 altos funcionários do governo ucraniano, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, demitiram-se dos seus cargos. As demissões ocorreram antes de uma grande remodelação governamental prevista. De acordo com o Parlamento ucraniano, os deputados vão discutir a demissão do ministro dos Negócios Estrangeiros durante a próxima reunião plenária. Desde que assumiu o cargo, em 2020, Kuleba tem sido uma figura-chave nos esforços da Ucrânia para combater a invasão em grande escala da Rússia, viajando por todo o mundo para garantir aliados e mobilizar o apoio dos parceiros internacionais da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que estão a ser efetuadas mudanças no executivo para fortalecer e alcançar os resultados necessários para o país. Os ataques russos contra a Ucrânia aumentaram nos últimos dias, fazendo dezenas de mortos. Os ataques acontecem quando as forças ucranianas tentam reforçar a presença na região fronteiriça de Kursk. Ursula von der Leyen mostrou-se desagradada depois de os governos da União Europeia terem minado os esforços para conseguir um equilíbrio de género na sua equipa de comissários europeus. Numa carta dirigida aos governos do bloco, a presidente da Comissão tinha pedido 2 candidatos, um homem e uma mulher. Apenas a Bulgária atendeu ao pedido, enquanto os restantes Estados-membros nomearam, na grande maioria, homens. I have, throughout my whole political life, been fighting for women having access to decision-making position and leading position. And my experience is that if you don't ask for it, you don't get it. It does not come naturally. And this is why I sent my letter. Because if I would not have sent this letter, there would not have been a hook also to look at the diversity topic. Kaja Kallas, da Estónia, foi nomeada alta representante da União Europeia para os negócios estrangeiros pelos líderes do bloco em junho. Dos restantes 25 lugares em aberto na equipa de comissários de von der Leyen, apenas 8 mulheres estão atualmente na corrida. Von der Leyen afirma que sem os seus esforços para pressionar os Estados-membros a apresentarem mulheres, a lista de candidatos teria sido ainda mais dominada por homens. If I would not have sent this letter, what would have been the fact or the case? The initial proposals, if you look at the names you all know, besides the High Representative and me, the President, for the 25 member states that then nominate, would have been 4 women and 21 men. So without that letter and without that discussion, this would be the next college. And therefore, it is absolutely worth it. Von der Leyen está atualmente a entrevistar os candidatos e espera-se que entregue as pastas políticas em meados de setembro. Os candidatos devem então submeter-se a um interrogatório dos membros do Parlamento Europeu e sobreviver a um voto de confirmação antes de poderem assumir os respectivos cargos. A menos que a chefe da Comissão consiga retificar o atual desequilíbrio entre géneros, von der Leyen poderá vir mesmo a liderar uma das equipas de comissários com mais nomes masculinos da última década.
Um dos destinos de festa mais populares da Hungria, na capital Budapeste, a zona de Teresváros pode deixar de ter alojamentos locais Airbnb caso os residentes apoiem a proposta num referendo local. No entanto, em entrevista à Euronews, vários habitantes locais disseram que seria preferível uma solução mais subtil para resolver o problema do arrendamento. Szerintem a puszta tiltás az nem megfelelő megközelítés, tehát inkább szabályozni kellene, és ráadásul a tiltás mentén pont szerintem a probléma források megmaradnak. O presidente do município esclareceu que é necessária uma votação para alterar uma lei municipal. Én szerintem egy chillesebb ember vagyok. Sajnos, hogy miért tesszük fel ezt a kérdést? Azért, mert nincsen más jogszabály adta lehetőségünk. Tehát az önkormányzatok ennyit tehetnek. Mais de 7% das habitações desta zona, o que equivale a 2.200 propriedades, são atualmente utilizadas como alojamento privado na região. Estas propriedades geram receitas anuais para o distrito, mas os críticos dizem que também fazem subir os preços das casas. Ahogy más nagyvárosokban, úgy Budapesten is sok szállásadó úgy adja ki a lakását a vendégeknek, hogy nem is találkozik velük. Éppen ezért annak, hogy egy épületben sok Airbnb üzemel, csalhatatlan jele az, hogyha a kapun nagyon sok kulcsdoboz van. O presidente do município diz que não existe limiar de referendo para que a proibição seja implementada. Se milhares de pessoas apoiarem a ideia, o governo local aprovará decreto que conduzirá a uma proibição total de Airbnbs no distrito.